Olá, bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Então vamos a mais um bom dia com a presença do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você uma reflexão da palavra de Deus nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, 11 de fevereiro, e eu quero falar sobre um grande homem e um pequeno pai. É uma leitura da palavra de Deus que está lá em 1 Samuel. Dentro desse versículo, quero fazer um comentário, mas eu queria sugerir para você que você lesse um pouco sobre ele. Você vai encontrar aqui mesmo em 1 Samuel, a partir do capítulo 2, você vai conhecer um pouco melhor até o capítulo 3 e procurar o 4 também, onde inclusive fala, né, vai falar um pouquinho sobre a morte. Isso. Do 2 ao 4, se você separa esse tempo com excelência, né, para que você venha meditar, conhecer um pouco mais sobre essa história. Então, esse versículo diz assim, ó: pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Eli era um sacerdote e ele estava ali servindo na casa do Senhor e ele tinha esses 2 filhos. Ele foi sacerdote de Israel por 40 anos, um período de grande estabilidade religiosa e profunda crise espiritual. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, cresceram na casa de Deus, mas não obedeceram a seu pai, nem conheceram a Deus. Era alguém que estava ali. Olha que interessante essa meditação, porque eles cresceram dentro da casa de Deus, né? Que fala um pouco sobre aquela religiosidade, né? De estar na igreja, estar dentro da igreja, até trabalhando para Deus, mas com o coração longe de Deus. Que perigo isso, né? Eram sacerdotes, mas não honravam a Deus. Eram ministros, mas não amavam o povo. Eram líderes, mas sua vida era uma pedra de tropeço para o povo. A impiedade de Ofni e Finéias tem muito a ver com a deficiência da criação. Né? É algo assim que a gente sabe que a gente cria os filhos e tem a parte dos filhos depois que eles são adultos, mas enquanto eles são criança, tem a parte dos pais, né? A gente chega sempre à conclusão que quando os filhos crescem, eles podem ter tido uma criação totalmente sem orientação, sem correção. E quantos que, quando na fase adulta, eles decidem fazer o que é certo, né? E quantos que decidem permanecer no erro, e aí ainda quando forem questionados, eles vão dizer, porque o ser humano sempre busca um culpado, né? Então o culpado vai ser o pai. E o pai tem culpa? Tem culpa. Quando deixa de fazer igual nós estamos meditando aqui nessa palavra. Eli era um pai ausente. Vejam para vocês verem, ele era o que na igreja? Sacerdote, ele estava ali servindo, cuidava dos outros, mas se esquecia da própria família. Será que a gente não tem visto isso hoje, gente? Eli era um pai bonachão. Ele não tinha pulso para corrigir os filhos. Todo o povo comentava. Você acha que não tinha comentário? Tinha, porque eles eram pessoas
que não tinham temor, os filhos dele. Diante das pessoas, as pessoas iam reclamar com Eli, mas ele não tinha pulso. Ele era aquele pai que fazia vista grossa. Todo o povo comentava o comportamento escandaloso desses 2 jovens sacerdotes, mas ele não os disciplinava. Até tem um momento ali que você vai ler na Bíblia, que ele vai conversar com os filhos, mas você corrigir verbalmente, muitas das vezes não é a solução, né? Porque a gente vê hoje em dia uma modernidade dos pais que só conversam com os filhos. Quando funciona, que você tem uma conversa e você vai ali e tal, e você percebe que depois da conversa houve mudança de comportamento na vida do filho, tudo bem. Mas se você está falando, e o seu filho continua tendo uma atitude errada, aí você precisa o quê? Disciplinar. O que é disciplinar? Muitas das vezes é você não é poupar, como que eu digo, trazer assim uma sentença, como que eu digo, não é sentença também a palavra, é uma correção no sentido assim, por exemplo, a criança tem celular, o teu filho tem, como que é o dia, a rotina dele, então você conversa com ele e fala, então enquanto você não mudar a sua atitude, você não vai fazer tal coisa, isso é uma disciplina, tira o celular, tira o videogame, né? É você tirar algo que ele gosta muito para que ele entenda, poxa, então eu preciso ser melhor, porque eu gostaria de fazer. A disciplina está em você trazer uma correção, não só verbal, mas uma correção de atitude. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? O Senhor está querendo falar com a gente hoje sobre isso. Embora casados, Hófni e Finéias adulteravam dentro da casa de Deus. Imagine a falta de temor, né? E aí a gente se escandaliza até. Tem gente que se escandaliza, meu Deus, dentro da igreja. Gente, mas hoje ainda as pessoas estão perdendo o temor, sabe? Hoje ainda existe um tipo de pessoa que está em adultério dentro da igreja, em cima do altar, trabalhando na igreja, como se nada é nada, porque hoje, até nesse tempo aqui, a sentença da parte de Deus, hoje não tem mais, tipo, a pessoa, ela vai continuar adulterando, se ninguém descobrir, e cantando, e não vai cair um raio na cabeça dela, e não vai acontecer, porque as pessoas falam, né, meu Deus, como que não aconteceu nada? Não, sabe por quê? Hoje, o decreto da colheita, de tudo que a gente faz, está na eternidade, sabe? Hoje é assim, o que você quer? Você tem que ter consciência, você quer vida eterna com Deus ou sem Deus? Então, é uma sensação de impunidade, né? Porque as pessoas olham e falam, mas como que pode? Fulano tá lá e, poxa, né? Tem gente até que questiona, né? E a gente tem às vezes o hábito de dizer, coloquei na mão de Deus, tá na mão de Deus. Realmente, Deus tá vendo tudo. Mas hoje em dia é diferente. Porque eu acredito que a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e a morte não é só a morte física, às vezes vem como consequência a morte física, dependendo do pecado, né? Quem tá na vida do crime e tudo mais. Mas o pior de tudo isso é a morte, a eternidade longe de Deus. É isso que é pior, né? Desonravam a Deus, ofendiam o povo, desacatavam o seu pai. Eli era um pai conivente. Além de ser tolerante com os erros dos filhos, era participante dos seus desatinos. Amava mais os filhos do que a Deus. Por isso deixava de corrigi-los. Em vez de proteger os filhos, entregou-os à destruição. É um pensamento equívoco, né? O pai, porque ama demais o filho, mais do que a Deus, ele protege achando que está protegendo, mas não. Ao invés de proteger, porque às vezes corrigir, às vezes você
trazer uma correção mais enérgica. Pode parecer no momento uma coisa ruim? Não, isso é proteção para o futuro dessa criança. Essa questão de amar mais os filhos do que a Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu vejo pais e mães totalmente, assim, eles perdem o equilíbrio, o rumo da vida quando acontece algo com os filhos, né? Tipo assim, ó, você percebe que quando Jesus está no centro, nós vamos passar por situações, lutas e problemas, mas a gente sabe que Deus está no controle. Agora você imagine uma mãe que só chora, tipo, um exemplo, às vezes acontece, né, do filho terminar os estudos e ir embora para os Estados Unidos. Imagine uma mãe que entra em depressão. Ela entra em depressão porque o filho não está mais ali, porque ela não vai mais poder cuidar, porque ela não vai poder mais controlar. Existem mães que não permitem que os filhos casem. Sabe? Ou ela quer que o filho case, mas ela quer que more com ela, quer que more perto dela, porque ela precisa ter o controle. E assim, você percebe, aí é uma reflexão pra gente. Será que quem está no controle é o Senhor Jesus? É Ele que está no controle? É Ele que está em primeiro lugar na nossa vida? E isso ainda faz mal para o filho, porque impede ele de amadurecer, de viver as coisas que precisa viver. Tudo que é exagero na vida da gente tem consequência, né? Finalmente, ele se tornou um pai fatalista, que aceitou passivamente a decretação da derrota em sua família. Eli foi líder fora dos portões, mas um fracasso dentro de casa. Ajudou o povo, mas perdeu os filhos. Foi um grande homem, mas um pequeno pai. Então, cabe a nós, principalmente o pai mesmo, o pai, não a mãe, o pai, a figura paterna na vida de um filho tem muito peso, muito. A gente como mãe, a gente ensina, a gente ora, mas, gente, é assim, ó, Deus fez nos filhos o lugar da mãe e o lugar do pai. Uma mãe, a gente vê muito hoje, né? As mães dizem, eu não preciso de você, né? Falando pro marido, que talvez fez o filho e foi embora, eu não preciso de você. Verdade, você não precisa, mas o seu filho, nunca ninguém vai preencher aquele espaço dentro dele da figura paterna. Às vezes Deus coloca um outro homem, alguém sério, que vai preencher, porque a criança tem aquela necessidade da figura paterna, né? A gente percebe nas crianças, assim, como é natural isso, né? A figura paterna representada através do vô, de um tio, sabe? A criança, ela tem necessidade, não que o tio vai fazer o papel do pai, mas sabe, essas figuras masculinas, cada um no seu lugar, representa algo tão importante na vida das crianças, mas nós, seres humanos, nós preferimos achar que não tem nada a ver. É modernidade, a gente prefere ir na vibe que tá todo mundo fazendo. E a gente vê aqui, ó, que já tá na Bíblia a história de um homem que foi escolhido para ser sacerdote. Os filhos estavam no mesmo caminho, só que eles conseguiram levar para dentro da igreja uma vida totalmente errada. E Eli ficou uma referência para nós de como que um pai, ele precisa ser um pai primeiro lá dentro da sua casa, porque ele pode ser um bom pastor dentro da igreja, pode, ele foi. O povo não tinha queixa dele como um homem de Deus, o povo tinha queixa dele como um pai, que era um pai conivente, que era um pai que não corrigia, que era um pai que não chamava atenção. E nós? Como que nós estamos? Vendo o governo querendo entrar dentro da nossa casa e pregar, e as escolas, e todo mundo aí fora está fazendo a cabeça dessa geração. Como que você, pai, está se comportando? Eu quero que você saiba de uma coisa: foi Deus que te deu os seus filhos. Você é responsável, sim.
Se você não foi capaz de se manter no primeiro casamento, quantos homens que têm vários filhos espalhados pelo mundo, filho na cidade, lá não sei onde, às vezes no próprio bairro tem 5 filhos, cada um com uma mulher. Você acha que Deus não vai pedir conta para você desses filhos? Vai. Pode ter certeza que vai, porque Deus não criou o homem para ele ser só uma máquina de gerar outros seres humanos sem responsabilidade, sem compromisso. Então saiba, Deus vai cobrar de você todo o seu tempo que você foi inconsequente. Talvez eu estou falando com alguém hoje, que hoje é um homem de Deus, está na igreja, e eu digo para você, o que é que você tem feito hoje como pai diante dos seus filhos? Você voltou lá, você pediu perdão, né? Você procura ter alguma participação, você sendo um homem de Deus, você procura ter alguma participação de oração, de homem de Deus na vida desse filho ainda adulto. Talvez o filho não se importe mais e nem queira mais, mas assim, diante de Deus, o que você tem feito? Peça perdão ao Senhor. Vamos orar? Vamos orar e colocar isso diante de Deus? Porque assim, ó, quando o filho já está criado e quando o tempo já passou, a gente precisa reconhecer os nossos pecados diante de Deus e falar para Deus, Senhor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Né? De repente tem uma restauração. Quantos jovens nós temos visto hoje sofrendo porque não se sentiram protegidos pelo pai, foram abandonados. Quanta coisa tem acontecido hoje como consequência dessa ação em algo que Deus criou. Deus criou a família para serem unidos, pai e mãe, criarem seus filhos. Aí vem o mundo, né, com as suas modernidades, e entra o divórcio, e isso foi banalizando, e as pessoas perderam o compromisso. Agora, quando a gente vem para a palavra, a gente entende que não dá para viver uma vida assim. Vamos orar e o Senhor vai trazer no teu coração aquilo que você pode fazer para melhorar hoje, você que tem seus filhos pequenos, e você que os seus filhos já cresceu, que você possa tomar uma atitude diante de Deus, dizer, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar, para resgatar? Tem algo que eu posso fazer entre você e Deus? Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da tua presença nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. E colocar diante de ti, Senhor, essa questão em relação à paternidade. Nós temos visto, Senhor, hoje uma sociedade que prega uma modernidade voltada para a família, como se o homem e mulher não tivessem compromisso diante do Senhor, não é diante das pessoas, em primeiro lugar é diante do Senhor, como pai, como mãe. Senhor, que ninguém venha deixar de aprender. Quanta coisa que a gente pode aprender. Se você é um pai que está orando agora, Senhor, visita o coração desse pai que está consciente de quantas falhas cometeu. Não é acusação. Em nome de Jesus, todo espírito acusador, não é a acusação que tem o efeito saudável, mas é reconhecer que errou, se levantar e se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, o que eu posso fazer de diferente? Talvez esse pai foi omisso e nunca buscou aprender, mas hoje tem tanta facilidade, a tecnologia, quantos livros que a gente pode ler. A gente tem que buscar melhorar naquela área que a gente acha que é falho diante de Deus. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia a fazer o melhor para o Senhor. Traz o perdão, traz, Senhor, a paz, traz o conserto, a consciência de que o Senhor está olhando para todos os pais e esperando que eles sejam responsáveis, pais cheios de sabedoria, que não sejam só grandes líderes dentro da igreja, mas que funcionem como um homem de Deus, começando dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.